fiel! Bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano, com informações exclusivas e análises de primeira. E olha só, fique comigo até o final para não perder nenhuma informação importante. Fabinho Soldado apresenta projeto para Rodrigo Garro no Corinthians e tenta evitar saída do meia. A janela de transferências vai reabrir no dia 10 de julho e o torcedor corintiano já começa a se preocupar com o futuro de alguns nomes importantes do elenco. Um deles, claro, é Yuri Alberto, que vive sendo especulado no futebol europeu, e outro é o jovem Breno Bidon, que também vem chamando atenção lá fora. Mas a situação mais delicada envolve Rodrigo Garro. O meia argentino, que chegou com status de protagonista, mal conseguiu engrenar na temporada por conta de um problema no joelho direito. E para piorar, o jogador não escondeu a sua insatisfação com o clube. Ele não gostou nada de algumas promessas feitas pela diretoria que não foram cumpridas. Garro está claramente incomodado e já deixou claro que cogita sim buscar novos ares. Mesmo assim, a diretoria do Timão não quer perder o meia tão fácil assim. O diretor de futebol, Fabinho Soldado, entrou em ação e teve 2 reuniões recentes com Garro para tentar reverter a situação. Nessas conversas, o dirigente apresentou o projeto esportivo do clube, tentando mostrar que Corinthians ainda pode oferecer ao argentino o protagonismo que ele procura. Garro tem contrato com o Timão até dezembro de 2028, mas isso não garante nada. Se pintar uma proposta boa, ele pode sim sair. Vale lembrar que o Zenit da Rússia já sondou o jogador esse ano e outros clubes seguem de olho. Dorival Júnior conta com ele, Fabinho Soldado também, mas o clima ainda é de incerteza. Augusto Melo nega a ligação com crime organizado no Corinthians e detalha a investigação que expôs sua vida pessoal. O Corinthians entrou oficialmente em recesso por conta do Mundial de Clubes e a ordem no Parque São Jorge é clara: aproveitar esse mês, sem jogos, para resolver várias pendências que vêm tirando o sono da diretoria e também da torcida. No campo, o foco é dar um gás no departamento médico, principalmente no caso de Yuri Alberto, que está machucado e vai usar esse período para intensificar o tratamento. A expectativa é que ele volte o mais rápido possível para ajudar o time, ainda mais com a janela de transferências se aproximando. E claro, impossível falar de Corinthians hoje sem citar a crise política que continua rolando. Augusto Melo, presidente afastado e alvo de processo de impeachment, voltou a falar publicamente. Em entrevista ao programa CNN Esportes, o dirigente fez questão de rebater as acusações de envolvimento com o crime organizado. Com um tom firme, Augusto disse que tudo isso não passa de narrativa, criada para derrubá-lo. Ele lembrou que tem 45 anos de história dentro do clube, que venceu uma eleição contra um grupo que estava no poder há 17 anos e que nunca teve problema com a polícia. Segundo ele, desde a campanha vem sendo alvo de perseguição e até monitoramento. Augusto revelou que teve o sigilo bancário quebrado, que sua vida pessoal virou alvo de investigações, que já precisou usar colete à prova de balas e que até a filha sofreu com ameaças. O ex-presidente também falou que foi sufocado financeiramente, mas mesmo assim conseguiu montar o elenco atual. Apesar da pressão, Augusto Melo deixou claro que não pensa em desistir. Diz que tem a consciência limpa e que vai lutar até o fim. Enquanto isso, o Corinthians segue tentando se reorganizar dentro e fora de campo. E a torcida, só acompanhando tudo de perto, esperando dias melhores. Depay tem multa baixa e Corinthians busca pagar dívida com o jogador para evitar a saída. Com o Brasileirão paralisado por causa do Mundial de Clubes, o elenco do Corinthians entrou oficialmente em período de férias e só volta a treinar no dia 28. O próximo jogo pelo campeonato está marcado apenas para julho, mas se dentro de campo está tudo parado, fora dele o clima continua quente, principalmente em relação ao futuro de Memphis Depay. Segundo a imprensa turca, o Beşiktaş chegou com uma proposta na mesa e o camisa 10 do Timão ficou animado com a possibilidade de voltar ao futebol europeu. A notícia pegou a torcida de surpresa e já começa a gerar preocupação. Afinal, Depay é um dos principais nomes do elenco, tem peso, tem talento e já mostrou que pode decidir jogo grande. O problema é que a multa rescisória para o exterior é considerada baixa. São apenas 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Para um clube europeu, isso não é um valor impossível, e o Corinthians sabe que precisa agir rápido para evitar perder o jogador. De acordo com Jorge Nicola, o presidente em exercício, Osmar Stabile, quer usar a dívida que o clube tem com um atacante como moeda de convencimento. Hoje o Timão deve cerca de 5,2 milhões de reais a Depay, valor referente à premiação do Campeonato Paulista. A ideia da diretoria é quitar essa pendência o quanto antes para mostrar que o clube quer sim contar com ele até o fim do contrato prorrogado até meados de 2026. A expectativa interna é de que, resolvendo essa dívida e demonstrando firmeza no projeto esportivo, o Depay possa se sentir valorizado e escolher ficar. Mas a janela está chegando e a pressão só aumenta. Corinthians abre negociações com o lateral David Pastor. O Corinthians segue trabalhando nos bastidores para reforçar o elenco durante essa pausa no Brasileirão e uma das prioridades da diretoria é a lateral direita. Depois de ter dificuldades para avançar nas negociações por Igor Vinícius, do São Paulo, o Timão agora mira um novo alvo,
David Pastor, brasileiro de 25 anos que estava no Farense de Portugal. O interesse do Corinthians começou com uma sondagem para entender a situação do jogador, que foi titular durante toda a temporada europeia. Pastor fez 34 partidas e deu 2 assistências, mas mesmo com seu desempenho individual, o Farense acabou rebaixado, terminando na penúltima colocação da primeira divisão portuguesa. Só que a situação do jogador com o clube português ficou insustentável. No último domingo, o David Pastor foi às redes sociais e detonou a diretoria do Farense. Ele deixou claro que não joga mais pelo clube e que foi maltratado nos últimos dias. O jogador afirmou que está sendo impedido de realizar seus sonhos profissionais e que a decisão dele é definitiva. Nas palavras do próprio atleta, o problema não é com a torcida, que ele fez questão de elogiar, mas sim com pessoas dentro do clube, que segundo ele só pensam em benefício próprio e não enxergam o crescimento pessoal e profissional dos atletas. A resposta do Farense veio em tom duro. Em nota oficial, a diretoria classificou as declarações de Pastor como falsas e ingratas, e ainda disse que o clube sempre acolheu o jogador desde o início da carreira. Esse clima de guerra abriu uma brecha que o Corinthians tenta aproveitar. Mesmo com contrato até 2026, o jogador já deixou claro que quer sair, e o Timão está de olho, justamente porque Dorival Júnior vem cobrando a chegada de um reforço para disputar a posição com o Mateuzinho. Enquanto isso, o CSKA Moscou da Rússia também entrou na disputa e já teria apresentado uma proposta oficial de 350 mil euros, algo em torno de 2 milhões de reais. Agora a diretoria corintina avalia os próximos passos para tentar trazer mais esse reforço para a temporada. O torcedor corintiano vive dias de expectativa e ansiedade. A pausa no calendário até julho trouxe um raro momento de respiro dentro de campo, mas os bastidores continuam a 1000 por hora. É reforço chegando, jogador insatisfeito, diretoria tentando apagar incêndio e, claro, a política do clube pegando fogo. E tudo isso em um momento decisivo para a reconstrução do timão na temporada. A situação de nomes importantes, como Rodrigo Garro e Memphis Depay, mostra como a diretoria precisa agir rápido e com inteligência. Não dá para perder jogador por falta de diálogo nem por promessas não cumpridas. Garro é peça-chave no meio e Depay, com toda a sua bagagem, pode ser a liderança técnica que o elenco tanto precisa. Resolver pendências, quitar dívidas e mostrar que é um projeto claro é fundamental para manter esses caras vestindo o manto. Ao mesmo tempo, a busca por reforços, como o David Pastor, indica que o Corinthians está atento ao mercado. Mesmo com a concorrência de fora, a diretoria tenta se movimentar para oferecer mais opções a Dorival Júnior, que já deixou claro onde quer ver mudanças no time. E a Fiel, como sempre, acompanha tudo com o coração na mão, mas nunca deixa de acreditar, porque aqui é Corinthians e no Corinthians a luta é diária. O momento é de reconstrução, mas também de esperança. Julho está chegando, e com ele, a chance de um novo capítulo nessa temporada.